porque Deus permite o mal. O mal existe porque foi Deus quem fez a distinção entre o mal e o bem. Gênesis capítulo 2, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore, agradável à vista, e de boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Qual o objetivo de Deus ao fazer esta distinção entre o mal e o bem? Visto que Deus é o Criador de todas as coisas. Apocalipse capítulo 4 e versículo 11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. O motivo principal da criação, do bem e do mal, foi para que houvesse regras, e essas regras fossem entendidas pelo homem, criatura de Deus. Entendemos isto, se não houvesse regras, ou melhor, entendamos isto, se não houvesse regras, como saberíamos se estávamos a fazer o que era certo, perfeito? O homem foi dotado por Deus de entendimento, por isso tinha que, forçosamente, saber esta diferença entre o bem e o mal. Quando Deus criou todas as coisas, Ele disse após a sua criação que tudo era muito bom. Deus já tinha a capacidade de discernir o que Ele próprio criara, se era bom ou não. Após Ele verificar que aquilo que fez na sua criação era realmente muito bom, e para o fim que foi criado, Ele decidiu então fazer o homem e dotá-lo do mesmo conhecimento, dessa mesma distinção de avaliação, saber avaliar o bom do mal. A única forma de o homem saber avaliar o bem do mal era dotar o homem do mesmo conhecimento que ele, Deus, próprio possuía. Essa intenção de dotar o homem do mesmo conhecimento já estava planejada por Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus sempre quis que nós, a sua criatura, fôssemos dotados das mesmas capacidades que Ele, Deus, tinha e tem. Decidiu então Deus, de uma forma bem clara, ensinar o homem a saber a distinção entre o mal e o bem. Como? Dando-lhe regras. Há pouco nós ouvimos a nossa irmã falar de ofertas e dízimos. É uma regra. Só com regras o homem podia entender o que era mau e o que era bom. Por isso Deus nunca pode eliminar o mal. O homem vai sempre ter regras, princípios que tem que observar. O mal não significa necessariamente que é sempre prejudicial. Na verdade, na distinção entre o mal e o bem, nasce benefício. Exemplo. Porque um pai permite que o seu filho aprenda a andar de bicicleta, sabendo ele que se o seu filho cair vai magoar-se, por consequência, isso é mau. O pai, ao querer que ensinar o seu filho a andar de bicicleta, ele é mau. Alguém dirá, não, ele não é mau. Mas a consequência de aprender a andar de bicicleta, e antes de aprender, ela vai ser prejudicial. Porque cria danos ao filho. O pai sabe que ele se vai aleijar, o pai sabe que ele vai ter danos, o pai sabe que ele vai cair, pode magoar-se, mas o pai permite que o mal lhe aconteça para um bem maior. Então o mal nem sempre, necessariamente, é prejudicial. Essa foi a vontade e a causa de existir o mal. Para um bem maior, se permite certas vezes o mal, para que o ser humano beneficie.
ele tem que saber o que é o mal. Só sabendo o que é mau é que saberá reconhecer o que é bom. Deus nunca pode acabar com o mal aqui na terra. Se o fizesse, o ser humano ficaria sem regras. Gênesis 2:9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência, do bem e do mal. A mesma árvore tinha duas características: bem e mal. Por que é que Deus fez aquela árvore com duas características? Seus irmãos são agricultores. Alguns sabem que nós podemos enxertar numa laranjeira um tipo de laranjas que é amargosa. Uma árvore que dê laranjas doces, ela pode, a mesma árvore, produzir laranjas doces e amargosas. Há umas árvores laranjeiras que estão nos jardins públicos. Regra geral, as laranjas não prestam, são bastante azedas, são amargosas, não servem para nada, a não ser para embelezar. E uma árvore que produz laranja doce pode produzir laranjas amargosas. É a árvore da ciência, do bem e do mal. Deus fez esta árvore e a mesma árvore produzia coisas boas e coisas más. Para que o homem, a quem Deus deu regras, disse: não comas daquela árvore. E o homem comeu. A partir desse momento, o ser humano foi dotado de conhecimento, como Deus desejava que ele tivesse. E também tivesse a capacidade de avaliar o certo do errado. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres dela, morrerás. Era uma regra. A regra estava dada, a capacidade de o homem saber distinguir entre o bem e o mal estava dada. O homem possuía, então, essa capacidade e a decisão final cabia a quem? Ao homem. Deus disse: olha, está aqui uma árvore. Esta árvore é a árvore da ciência, do bem e do mal. Não deves comer desta árvore. Tens outras árvores, come das outras. Desta não comas. E o homem ficou com a decisão final de decidir comer ou não. Deus nunca nos tira aquilo que nos tem dado. Diga: Deus nunca nos tira o que já nos deu. Deus não nos pode tirar a capacidade de avaliação do bem e do mal. Você já pensou se não soubesse fazer, não soubesse distinguir agora entre o que era bom e o que era mau, como uma criança? Ela não tem noção do que é o mal. Ela tem que ser dotada dessa capacidade. Aqui há alguém que possa dizer: pastor, eu não gostava que os meus filhos... Ou alguém poderia dizer: eu não gostava que os meus filhos não tivessem discernimento, não soubessem avaliar o bem e o mal. Um bom pai quer que o seu filho saiba reconhecer o que é mau e o que é bom. É uma capacidade que Deus deu, desde o início da criação. Depois de Deus criar as coisas todas, Ele tinha essa capacidade. E Ele decidiu: bem, eu vou dar esta capacidade de avaliação ao ser humano, à criatura, ao homem e à mulher. E vou dotá-los dessa capacidade que eu próprio tenho. Deus sempre quer o nosso melhor. Deus sempre quer o nosso bem. E para eles saberem a diferença, eles têm que ser confrontados com a realidade. Com aquilo que pode até ser bom para eles. Eles só assim conseguirão avaliar a diferença. Deus deu essa capacidade de avaliação ao homem, do bem e do mal. Por isso nunca nos tira essa capacidade. E por consequência, o mal vai sempre existir. Alguém poderá dizer: mas porque Deus não acaba com o mal? Era péssimo se Deus acabasse com o mal. Se não existisse mal, era péssimo. Ninguém sabia avaliar nada.
Visto que nós não somos perfeitos, então nós não faríamos tudo perfeito. Mas como ninguém sabia avaliar, era só imperfeições por todo lado. Uma pessoa faz uma coisa errada e ninguém sabia avaliar se aquilo era errado. Era só coisas erradas, porque todas as pessoas achavam que aquilo que realmente era uma coisa boa, mas na verdade não estava. Não faz sentido. Tem que haver o mal para saber avaliar que é certo do errado. Cabe a nós saber escolher o que queremos na verdade. A imaginação do homem está virada para o mal. Está nos genes, porque herdamos isso de Adão e Eva. Eles estavam dotados dessa capacidade e eles decidiram escolher o mal. Deus disse, não comas da árvore da ciência do bem e do mal. Uma regra. E o homem, deliberadamente, decidiu, não, eu vou escolher o mal. Vou quebrar a regra, não vou obedecer. Na verdade, eles foram dotados dessa capacidade para saberem escolher. Mas de sua livre vontade escolheram o mal, sabendo que daí viria consequências. Hoje, o ser humano sofre por causa das suas escolhas. Ele está dotado de capacidade para decidir. E sabe o que deve escolher, mas deliberadamente escolhe a maioria das vezes o mal, sofrendo depois as consequências da sua escolha errada. Gênesis 3:11. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Deus disse, porque é que tu agora estás a reconhecer certas coisas? Foste tu comer da árvore que eu disse para não comeres? Exemplos de escolhas erradas. A mulher de Ló, ela foi transformada numa estátua de sal. O povo de Sodoma e Gomorra escolheram o mal sabendo o que estavam a fazer. Tentaram contra a bondade de Deus e Deus avisou-os para que deixassem os seus caminhos errados, senão iria destruir a cidade. Porém o povo não deu crédito a Deus e continuou na sua maldade. Embora Deus não quisesse destruir a cidade, não teve outra alternativa para acabar com a maldade do coração daqueles povos. Deus ainda foi misericordioso para com os seus e mais uma vez os avisou para que saíssem da cidade. Os que escolheram fazer a vontade de Deus, sobreviveram. Mas quem não escolheu fazer essa vontade, a vontade de Deus, não sobreviveu. Ainda alguns que sobreviveram tiveram saudades da cidade, do pecado que existia naquela cidade. Gênesis capítulo 19. Eu, esta semana, pus umas coisas no Facebook muito sérias. Como o meu Facebook não é para brincadeiras, é para coisas sérias, então eu ponho lá coisas sérias. E houve pessoas que fizeram comentários. E eu achava bem que nós pensássemos bem o que é que nós estamos aqui a fazer em baixo. Porque Jesus vai mesmo vir. Os que tiverem Facebook e quiserem ler, vão lá e vejam aquilo que eu escrevi e também as coisas que eu pus lá acerca dos sinais da vinda de Jesus Cristo, acerca da besta, dos falsos profetas, do que vai acontecer à humanidade, do que já está a acontecer. Em 2013 já está implantado em vários países. E as pessoas vão mesmo ter que se agarrar a Deus ou então perdem a sua salvação. Mas ninguém gosta dessas coisas. Mas ninguém pode fugir a elas. Ninguém gosta, mas ninguém pode fugir a elas. Então vamos ler. Gênesis capítulo 19, versículo 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló
dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. Tinha lá o desejo da cidade. Gostava daquele sítio. Embora fosse um sítio só de pecado, logo gostava de estar lá. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, uma regra, e não pares em toda esta campina, escapa para lá, para o monte, para que não pereças. Gênesis 19, 25 e 26. E derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e os que nasciam na terra. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Bem, Deus tinha dado uma regra: olha, a cidade vou destruí-la, é um sítio o povo não se arrepende, anda em pecado, não muda de atitude, deliberadamente quer fazer o que é mal, sabendo o que é bom, eles fazem o que é mau, e eu não tenho mais alternativa nenhuma para acabar com esta maldade toda, a não ser destruir as cidades. Sodoma e Gomorra. Tu, porém, Ló e a tua família, para não morreres, não pereceres nessa cidade, sai da cidade. E Ló ficou como que a desejar a cidade, não queria sair. Deus misericordioso para com ele, com os seus, conosco, mandou 2 anjos, e os anjos pegaram em Ló, na mulher, nas 2 filhas, e tiraram-nos da cidade. E antes de eles saírem, Deus disse: não olhes para trás. Quando vires a cidade a arder, quando pressentires que a cidade está a arder, está a ser destruída, tu não olhes para trás. Porque se olhares, vais ficar feito numa estátua de sal. Vais desobedecer. Vais entrar em desobediência. Não vais cumprir a regra. Eu estou a dizer: não olhes para trás, e se tu olhares, vais desobedecer a regra. E tu sabes o que é o mal. E o mal é a consequência da tua desobediência. Se tu olhares para trás, vais morrer. E Ló teve respeito, teve temor a Deus. Embora ele desejasse a cidade, se calhar vivia lá há muitos anos, ele disse: bem, se eu olhar para trás, eu vou mesmo morrer. Mas a mulher dele não pensou assim. Por que é que será que as senhoras são assim? Por que é que Eva teve que fazer aquilo? Teve que comer da árvore. Por quê? Por que é que ela foi teimosa? O homem não olhou e ela tinha que olhar. As regras foi para todos. Não olhem para trás. As 2 filhas não olharam para trás. Mas a mulher, ela ficou agarrada a coisas que ela possuía, aos bens que ficaram lá. Às joias, aquilo que estava lá, que estava no seu coração. Ela saía da cidade, mas levava as coisas no coração. E ela desejava ardentemente aquelas coisas. Ela não estava muito importada com a maldade que o povo fazia. Ela gostava de estar lá naquela cidade. É como uma pessoa ir visitar Fátima. Eu já disse que é pecado ir lá. Lá só se faz o que é contra a vontade de Deus. Deus diz para fugir da idolatria. Se aquilo é o trono de Satanás, é onde está a maior idolatria. É um dos maiores mandamentos que Deus deu. Está escrito na Bíblia que é a pior coisa que Deus abomina, e a gente vai lá. Não olhes para trás. E a pessoa vai lá visitar. Pastor, mas eu vou só lá de passagem. Mas você vai para o centro da Babilônia, vai para lá para o pecado. Deus está a dizer para não fugir de lá, e a gente vai para lá. Fugir é fazer o inverso. E depois nos acontece desgraças. Nos acontecem situações e as pessoas procuram. Mas porquê? Porque nós escolhemos o mal deliberadamente. Não é Deus, somos nós que escolhemos. As pessoas escolhem o mal deliberadamente. E esta mulher, a mulher de Ló, que poderia sobreviver, ela escolheu o mal. Deus disse: não olhes para trás. E ela olhou. Ela é que decidiu.
o que lhe aconteceu foi que ela foi a própria causadora. E o que aconteceu? Ela ficou convertida numa estátua de sal. Vamos ver outro exemplo, que é o exemplo de Ananias e Safira. Pedro, o apóstolo Pedro, surgiu à igreja no início que todos os membros da igreja deveriam ter tudo em comum. Tudo o que possuíam, iriam trazer e era repartido por todos, para que houvesse igualdade na igreja e entre os irmãos. Ninguém dizia que tinha mais e outro tinha menos. Os bens eram todos repartidos igualmente por todos, para que toda a gente pudesse usufruir dos benefícios. Toda a comunidade vivia em harmonia. A igreja concordou com esta sugestão de Pedro. Inclusive um casal que estava lá, também dentro da igreja, que faziam parte da igreja, quando Pedro sugeriu que todos trouxessem os bens que tinham e depois fosse repartido igualmente por todos, quem tinha mais trazia mais, quem tinha menos trazia menos. Os que tinham menos iriam ser beneficiados, mas iam ficar igual, porque não havia diferenças, não havia ser mais ricos nem mais pobres. Todos tinham a mesma quantidade. E concordaram as pessoas. E o que aconteceu? Estava lá um casal também nessa igreja, que também possuía uma propriedade, por sinal era bastante grande e valiosa, e concordou. Sim, nós trazemos também o valor da nossa propriedade, trazemos também a nossa propriedade e vamos também ficar na comunidade, vamos ficar na igualdade dos irmãos, vamos todos ser iguais. E ficou concordado aquilo. E a testemunha principal era uma testemunha divina. Era o representante de Deus. Mas esse casal concertaram entre si, no seu coração, vender essa propriedade valiosa e fazer o contrário daquilo que tinham concordado na congregação. Na congregação disseram, perante o público, perante todos os outros irmãos em Cristo e perante o apóstolo Pedro, sim, nós trazemos a nossa propriedade e vamos entregá-la e vamos viver igualmente como vós. Vamos ser todos temos os mesmos direitos, todos temos a mesma quantidade de bens, todos pertencemos à mesma comunidade. Ficou acordado aquilo. No entanto, eles depois de saírem, foram vender a propriedade e só trouxeram uma parte do valor da propriedade. Vamos ler em Atos 5. E o versículo 1. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que viram e ouviram isto. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e o transportaram para fora e o sepultaram. E passado um espaço quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertaste tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Afinal, a pergunta é: por que existe o mal? A resposta: para que o homem saiba escolher o que é certo e errado. A quem cabe a responsabilidade da escolha? Ao homem. Só ele pode decidir o que quer na sua vida. Porque Deus não acaba com o mal,
Resposta: porque aquilo que Deus dá nunca nos tira. E como nos deu a capacidade de escolha, também não haveria outra forma de nós sabermos avaliar o que era certo e errado, o que era bom e o que era mau. Então, como devo fazer? Deus dá a resposta. Deuteronômio, capítulo 30. Versículo 11. Pois este mandamento que te ordeno hoje não está encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos. Nem tampouco está de além do mar para dizeres: quem passará por nós de além do mar? Para que nos o traga e nos faça ouvir, para que o façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês? Aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor, teu Deus, te abençoe na terra, o qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os teus dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela o possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Então, qual é a exortação final? Como pastor e servo de Deus, espero que decida fazer as escolhas certas, porque as mesmas são da sua inteira responsabilidade. Espero que decida por escolher os conselhos de Deus. Ele tem proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. A vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele dá uma sugestão. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Tu e a tua casa. Deus diz, olha, escolhe. Eu proponho-te a vida e a morte. No entanto, tu escolhe a vida. A escolha é tua. Se escolheres a morte, é mau, morrer. Tu sabes escolher, já sabes o que é mau. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua semente, tu e os teus filhos, tu e a tua família, tu e a tua casa, tu e o teu país. Escolhe falar bem do país, escolhe dizer bem do país, escolhe dizer bem dos teus vizinhos, escolhe dizer bem das coisas que tu possuis, escolhe dizer bem de ti, da tua saúde, das tuas finanças, do teu emprego, dos teus filhos. Escolhe dizer bem do meio ambiente onde tu estás inserido, escolhe dizer bem da tua terra. Escolhe isso. Se não escolheres o bem, vais escolher o mal. Eu proponho que tu escolhas o bem para que vivas, tu e a tua semente. Então, Deus está a dizer-nos para nós escolhermos o bem. A decisão é nossa. Deus não vai acabar com o mal, porque Ele é preciso existir para nós sabermos distinguir entre o bem e o mal, entre o que é bom e útil e que traz benefícios e o que não traz. Deus deseja que você escolha Deus, escolha os conselhos de Deus que estão contidos na sua palavra, da Bíblia Sagrada. E certamente, se escolher a palavra de Deus, os conselhos de Deus, você vai viver. Você, aqueles que o rodeiam, cabe-se tomar a decisão. Eu dou por conselho que ouça a palavra de Deus para que a mesma faça sensível
o faça ainda mais sensível à vontade de Deus, para que tudo lhe vá bem. E aconselho ainda a que ouça a palavra de Deus, as nossas mensagens que se encontram no YouTube, também no Facebook, na Igreja Viver com Vida, e elas vão trazer-lhe benefício para a sua alma. Dou conselho ainda que nestes tempos difíceis você dê crédito à palavra de Deus. Decida-se pelo lado de Deus e irá viver, irá ser bem-sucedido, e se não for salvo, Deus irá salvá-lo. Pai nosso que estás nos céus, te agradeço, Senhor, por nos dares a oportunidade de poder estar neste dia aqui. Obrigado, Senhor, por podermos ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor Santo Espírito, porque és Tu que nos vais fazer sensíveis à Tua palavra, à palavra de Deus, e nós vamos entendê-la. Senhor Santo Espírito, peço que nos ajudes a todos a tomar a decisão certa, a escolher o bem em oposição ao mal. Senhor Santo Espírito, dá-nos sempre discernimento. Não retires de nós esta capacidade, que ela nunca saia de nós, nem dos nossos filhos, nem dos nossos amigos, nem daqueles que nos rodeiam, para que possamos sempre avaliar o que é bom e o que é mau. Santo Espírito, guia-nos nesta vida, até que Jesus Cristo nos venha buscar, ou até que Deus nos leve para junto dele. Não nos afastes de Ti, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as misérias do nosso coração, as vezes que nós somos negligentes, as vezes que nós falhamos, as vezes que nós nos esquecemos de Ti, as vezes que nós transgredimos deliberadamente, por nossa vontade, nós desobedecemos à Tua palavra. Perdoa-nos essas vezes, Senhor, e ajuda-nos, capacita-nos, dá-nos força e coragem para vencermos, para não cairmos no mal, no que é errado. Pai nosso que estás nos céus, Te dou graças por este dia, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela igreja que nos dás, onde nós podemos falar a Tua palavra, aprendê-la, guardá-la no nosso coração, para que ela não se afaste de nós. Pai nosso que estás nos céus, guia cada um. E aqueles que neste dia possam ouvir a Tua palavra. Senhor, se algum está doente, ore, Pai, que seja curado no nome de Jesus Cristo. Senhor, se algum está desempregado, Pai, oro, Senhor, que sejam abertas as portas para que ele encontre um emprego, Senhor, para possa ganhar o pão de cada dia, com integridade, com sinceridade, com honestidade, trabalhando com esforço o seu trabalho, Senhor. Ora ainda, Pai, por aqueles que estão em aflição, Senhor, por aqueles que estão com problemas psicológicos, Senhor, que os ajudes a ultrapassar essa dificuldade, Senhor. Ora, Senhor, por aqueles que estão gravemente doentes, que estão nos hospitais a sofrer, Senhor. Ora para que eles sejam recuperados, para que dês graça, favor e sabedoria, para que os medicamentos que são administrados a estas pessoas possam produzir efeito para a sua saúde, para o seu benefício, para o bem-estar deles próprios, Senhor. Ora por seus familiares, aqueles que não dormem de noite, que sofrem, Senhor, pensando nos seus entes queridos que estão a sofrer nos hospitais. Ora, Senhor, por eles, que lhe dês força e coragem, que os ajudes, Senhor, a terem capacidade de suportar, para que, Senhor, possam chegar ao fim com sucesso. Senhor, que nenhum desanime, que todos possam confiar que Tu és o Deus que és capaz de curar. Tu és o Deus que para Ti não há impossíveis, Senhor. Que aqueles que ainda não são salvos, Senhor, eles se virem para Ti como o Senhor que pode restaurar, como o Senhor que pode libertar, como o Senhor que pode salvar, como o Senhor que tem a solução quando não há mais solução para o ser humano. Ora, Senhor, por todos quantos possam ouvir esta palavra, que se faça luz no seu coração, luz no seu entendimento, e que eles decidam, Senhor Deus, virarem-se para Ti, procurarem uma igreja, Senhor, ouvir estas mensagens da Igreja de Viver com Vida, podem crescer em fé, podem crescer em Ti, Senhor. Que eles sejam decididos a ouvir a Tua palavra, para que ela possa trazer benefício para si, para a sua alma, para o seu coração, para a sua saúde, para a sua vida material, para os seus familiares,
para os seus amigos, para o seu país. Senhor, abençoa todos quantos decidirem ouvir os teus conselhos e a seguirem os teus conselhos e a decidirem por teu lado. Abençoa estas pessoas, Senhor. E quanto aos outros que não decidirem, Senhor, peço que lhe dês a oportunidade, que os ajudes, que os abençoes, que os guies, Senhor, que perdoes sinceramente os seus pecados e que eles tenham, Senhor, a sua mente aberta para que possam entender o bem e o mal e se possam reconciliar contigo rapidamente, no nome de Jesus Cristo. Pai, esta é a minha oração e creio ainda, Senhor, que o teu povo está decididamente virado para ti e está disposto a escolher a vida para viver, ele e a sua família. E obrigado, Senhor, por este dia, pela tua vontade e, Senhor, sobretudo, te agradeço a nossa salvação. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Esforça-te, esforça-te, oh. Esforça-te, esforça-te, oh. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Esforça-te e tem bom ânimo. Nenhum se susterá diante de ti. Esforça-te e tem bom ânimo. Ele não te vai desamparar, porque Deus está contigo. Está contigo, está contigo. Por onde quer que tu andares. Nem a espada, nem o perigo te podem fazer parar. Oh,
Então vamos todos abrir a nossa Bíblia em Marcos capítulo 10 e vamos todos ler o versículo 18. E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Então nós acabamos de ler aqui neste versículo que Jesus, isto fala sobre a passagem do mancebo rico, e Jesus estava a responder a este homem e disse-lhe que, na verdade, existe só uma pessoa que é boa, que é Deus. E nós podemos perguntar assim, então, mas eu também sou bom, eu também sou boa. Mas há uma diferença, é que Deus é sempre bom. E nós nem sempre conseguimos fazer coisas boas ou dizer coisas boas. Deus sempre fala e deixou escrito tudo o que é bom. E Deus é sempre bom. Ele não muda. Ele foi bom ontem, é bom hoje e será bom amanhã. E nós, ser humano, nem sempre conseguimos fazer boas ações. Não quer dizer que nós somos más pessoas, mas as nossas ações nem sempre são boas ações. Por exemplo, quando nós não conseguimos perdoar alguém, nós não estamos a ter uma boa atitude, não estamos a ser boas pessoas. Mas Deus não muda. E Jesus Cristo afirmou que Deus é sempre bom. Que a única pessoa, se existe alguém que é sempre bom, é Deus. Então eu quero que vocês pensem agora no seguinte: se Deus é bom, e é bom sempre, não muda, as suas ações são sempre boas, então o que é que vocês acham daquilo que Deus deixou escrito? Se Deus é alguém que é bom, vocês acham que aquilo que Deus deixou escrito, as regras que Deus instituiu, os princípios que Deus pretende que nós sigamos no nosso dia-a-dia, são para nosso prejuízo? Porquê? Porque Deus é bom. Então, o que Deus instituiu, as regras que Deus deixou escritas para nós as fazermos, os princípios que Deus pretende que nós sigamos no nosso dia-a-dia, não são para nosso prejuízo. Não são para trazer prejuízo nem para nós, nem para a nossa vida. São para nosso benefício. Assim como um casal que são pais, eles, quando impõem regras aos seus filhos, eles impõem essas regras para benefício dos seus filhos. Se os seus filhos cumprirem essas regras, vão tirar proveito, vão ser bem-sucedidos. Por vezes podem não compreender porque é que os pais dizem para fazer de uma certa forma, mas depois, eu estou certa que vocês hoje, quando somos filhos, não compreendemos certas coisas que os nossos pais nos transmitem. Mas quando nós passamos a ser pais, nós compreendemos aquilo que os nossos pais nos disseram para nós fazermos, porque temos consciência que era para nosso bem. E Deus é bom, diga, Deus é bom. As regras que Deus deixou escritas são para nosso benefício. São para nós sermos bem-sucedidos. São para nós vivermos felizes. Amém? Vamos abrir em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós lemos no versículo 10, que está escrito, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Trazei todos os dízimos à casa de Deus, à casa onde nós servimos a Deus, onde nós vimos cultuar o nosso Deus. E não sou eu que digo isto, não é o pastor que diz isto, está escrito, diz o Senhor dos Exércitos. Então é Deus que diz para que sejam trazidos todos os dízimos à casa de Deus, para que haja mantimento na casa onde o povo serve a Deus, para que a casa tenha mantimento, para que a casa de Deus possa ter as portas abertas para o povo o servir com dignidade e Deus seja honrado e glorificado nesse lugar. E depois, no versículo 11, nós também lemos que diz o Senhor dos Exércitos que por causa de nós, ou seja, por causa da atitude de nós trazermos os nossos dízimos à casa de Deus, que Deus repreende o devorador na nossa vida, que Deus repreende o diabo na nossa vida para que ele não nos consuma aquilo que nos pertence, aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos dá a cada dia. Então, eu vou relembrar aquilo que nós lemos há pouco, que Deus é e que todas as regras que Deus instituiu são para nosso
são para nosso benefício. E esta é uma regra de Deus. Esta foi um princípio que Deus instituiu para trazer benefício à sua casa, mas também para nós, porque se nós não tivéssemos esta casa onde cultuarmos a Deus, certamente andávamos por aí desvairados, sem saber o que éramos e o que faríamos. Mas temos esta casa de oração onde nós podemos servir a Deus com liberdade, onde nós podemos ouvir a palavra de Deus. E quando nós nesta manhã trouxermos os nossos dízimos e trouxermos as nossas ofertas para dar mantimento a esta casa de oração, nós estamos a cumprir um princípio e uma regra de Deus. Nós estamos a trazer proveito e benefício para nós mesmos, porque estamos a lembrar-nos que Deus é bom, que Deus nos dá todas as coisas e que nós hoje estamos aqui, porque na verdade Ele também foi bom hoje, como foi bom ontem para nós e como certamente e na verdade será amanhã. Amém? Então vamos preparar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu vou orar, os irmãos concordam comigo. Ó Pai, eu te agradeço, Senhor, por nesta manhã nós podermos estar aqui, Senhor, nesta casa de oração para te louvar e para te adorar. Tu és bom, Senhor, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és justo. E neste dia, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, ela vai para ti. E nós te servimos também nesta manhã, Senhor, com os dízimos e com as ofertas, Senhor, que nós depositamos e trouxemos à tua presença e estão aqui nesta arca do tesouro, Senhor. E não sabemos, Senhor, por onde este dinheiro andou, mas certamente, Senhor, que tu o abençoarás. Peço, Senhor, que dês sabedoria àqueles que administram estas finanças, para que elas cumpram o propósito que tens para elas, Senhor, em nome de Jesus. E eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, e lembro, Senhor, que tu dizes que se nós trouxermos os nossos dízimos, se nós ofertarmos para a tua casa, para que nela haja mantimento, tu próprio repreendes o devorador na nossa vida. E eu declaro que nesta manhã, por causa da fidelidade do teu povo, Senhor, tu repreenderás o devorador na vida de cada um de nós, Senhor, segundo a fidelidade de cada um, e nada do que tu já nos deste, Senhor, nos será retirado, em nome de Jesus. Amém. Teu coração é Jesus. Ele gosta de ti, cuida de ti com amor. Seus olhos procuram o justo, toda a face da terra. Seus ouvidos atentos à sua oração. Aquele que anda em busca, teu coração é Jesus. Ele gosta de ti, cuida de ti com amor. Seus olhos procuram o justo por toda a face da terra. Seus ouvidos atentos
a sua oração. Cantem louvores a sua bondade. Cantem louvores porque o Senhor